Existe a fé e existe o medo. O medo se apresenta como um sentimento. Mas a palavra medo, na verdade, significa levantar voo ou fugir de algo. E você pode sentir medo e ainda assim não se apavorar. Talvez você tenha que pensar nisso um pouco. Você pode sentir medo, mas ainda assim não ficar apavorado. Vou te perguntar algo. Esta é a decisão que eu quero que você tome neste fim de semana. Todo o dinheiro que gastamos para vir fazer essas coisas e as ofertas que nós recebemos aqui não pagam estas conferências, sabe? Tudo vai exatamente para onde nós dizemos que está indo, tudo para as missões. Se eu puder fazer com que você tome uma decisão neste fim de semana, se Deus puder me usar para te ajudar a tomar essa decisão, já valeu a pena. E aqui está o que eu quero que você decida. Você vai continuar a deixar seus sentimentos serem a base sobre a qual você toma suas decisões? Ou você vai ir além, deixando de viver pelos seus sentimentos e viver pela palavra de Deus? Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu não sinto, eu não sinto. As emoções, elas são o inimigo número 1 do crente. Além do diabo, mas ele usa suas emoções, sentimentos, para nos impedir de fazer a coisa certa, nos levar a fazer a coisa errada. Quem concorda que os sentimentos nos atrapalham muito? E os sentimentos fora de controle podem fazer com que você tome muitas decisões erradas e você acaba fazendo as coisas por causa desses sentimentos e se arrepende por muitos e muitos anos. Sabe, uma má decisão, se for uma grande decisão, isso pode alterar toda a sua vida. Amém? Agora, a fé e o medo, elas são forças totalmente opostas. O medo dá ao diabo acesso às nossas vidas. A fé dá a Deus acesso às nossas vidas. Vou dizer isso de novo, eu não vou me apressar, sabe? Porque eu quero que entendam tudo. O medo, e se você quiser fazer uma pequena análise, significa que as falsas evidências parecem reais. O medo é o que dá ao diabo acesso à sua vida. Ele mente e se acreditarmos nele, então seremos enganados. É isso que é o engano, é acreditar em uma mentira. Mas o interessante é que no que você acredita, mesmo que aquilo não seja verdade, torna-se verdade para você. E é assustador quando você pensa nisso. Eu aprendi muito sobre a verdade nesses 45 anos, mas eu posso te dizer aqui e agora que eu ainda aprendo todos os dias e provavelmente ainda acredito em coisas que não são verdadeiras, mas que para mim elas são, porque ainda não descobri a verdade sobre elas. Quantas coisas você acredita sobre si que não são verdades? Ou coisas que acredita sobre Deus que não são verdades? Sabe, Deus não é a fonte de seus problemas. E quando algo ruim acontece em sua vida, não é porque Deus está bravo com você ou está te punindo. E acredite ou não, bons pregadores não saem por aí só pelo seu dinheiro. É interessante para mim porque as pessoas falam com você de dinheiro aonde quer que você vá. E o único lugar que você fica bravo com isso é na igreja. Nós comemos num bom restaurante hoje e eles nos trouxeram a conta. Tudo que pedimos que você faça,
é ofertar algo para assim ajudar alguém ao redor do mundo. Por que será que as pessoas pagam 60, 75 dólares para ir ao show de uma banda qualquer? Não dão a mínima para isso, mas quando alguém traz uma palavra de mudança de vida na igreja, eles vão lá só para pedir dinheiro. Lá vão eles pedir dinheiro de novo. Não sei por que falei disso, mas alguém deve estar precisando. Porque eu disse isso porque o diabo vem e sussurra essas coisas no seu ouvido, sabe? E você acredita. Vou repetir, em quantas mentiras você acha que acredita? Sabe, é assustador quando pensamos nisso. Veja, porque eu fui abusada, sempre achei que eu teria uma vida de segunda categoria e eu assumi isso, sabe? Eu me lembro de quando eu era criança e meu pai abusava sexualmente de mim semana após semana e eu me lembro de pensar, eu nunca vou ter uma vida realmente boa, sabe? Talvez uma vida mais ou menos, mas nunca terei uma vida realmente boa. Mas veja, isso era uma mentira de Satanás, porque o que Deus me deu é uma vida bem melhor, sabe? Quero dizer, é sério, eu não tive apenas uma vida ruim por causa disso, mas Deus pegou o que Satanás quis para o mal e transformou isso para o meu bem. E eu tenho sido capaz de usar isso para ajudar milhões de pessoas em todo o mundo. O diabo, ele é um mentiroso. E não podemos esquecer disso. A Bíblia diz que nós temos que combater o bom combate da fé. E às vezes você tem que permanecer firme, manter a sua fé, porque tudo que você enxerga parece não estar funcionando, e tudo que você sente parece não estar funcionando, e tantas coisas acontecem conosco que simplesmente não parecem serem justas. E a vida não é justa, mas Deus é. Eu amo ensinar sobre o caráter de Deus, e eu amo cada parte do caráter de Deus, mas eu acho que a minha parte favorita é que Deus é justo. E o que isso significa? Que Ele transforma tudo que é errado em certo. Eu amo isso. Então veja, as pessoas não podem te maltratar e saírem ilesas. Se você tratar isso da maneira de Deus, eu tenho que enfatizar isso, porque se você não tratar as pessoas do jeito de Deus, então se eles conseguem te machucar, e se alguém machuca você e você passa a vida odiando a pessoa, então o diabo conseguiu exatamente tudo o que ele queria. Mas se você perdoá-la, não importa como se sinta, e orar por ela, como a Bíblia diz, se você os abençoar, e se você for tão longe a ponto de ajudá-los se precisarem de ajuda, o seu inimigo ajudar o seu inimigo. Veja o quão estúpido isso parece ser. Mas vivemos no que parece ser um reino de cabeça para baixo, que na verdade está do lado certo. O último será o primeiro será o último. Se você quer mais dinheiro, tem que dar um pouco do que você tem. Tente ir em frente e apenas calcular essas coisas em seu cérebro e você ficará louco tentando entender tudo isso, sabe? Melhor é dizer, olha, eu não vou tentar entender nada disso, Deus, eu só creio. Se você disse, eu acredito. E ponto. Amém? Eu amo o fato de que Deus é justo. Eu ouvi pegar tantas coisas na minha vida que eram injustas e transformá-las para o meu bem, e eu te garanto que Ele fará a mesma coisa por você, mas não se você estiver amargurado e vivendo por aí emburrado, sentindo pena de si mesmo. Deixe-me dizer algo, todo mundo já foi ferido. Todo mundo já foi magoado, todo mundo já teve perdas, todo mundo já passou por coisas injustas na vida. E se você entrou aqui hoje sentindo pena de si mesmo, porque a vida não tem sido do jeito que você achou que seria, então eu imploro a você que, por favor, abandone isto hoje. Não participe de mais uma festa de autopiedade.
Apenas diga ao diabo: não, obrigado, eu estou mudando a minha vida agora, eu vou ser grato e agradecido pelo que Deus está fazendo na minha vida. Agora, a fé é extremamente importante porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uau! Porque qualquer um que venha a Ele deve acreditar. Todos digam acreditar. Devem crer em duas coisas. Número 1, que Ele é, que Deus existe. E número 2, que Ele é bom e que Ele é um recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Agora, não perca isso. Ele não é o recompensador de qualquer um, não é qualquer um que experimenta a bondade de Deus, mas aqueles que diligentemente buscam a Ele. Não aqueles que o buscam apenas na Páscoa ou no Natal, mas aqueles que diligentemente buscam a Ele. Vamos lá. Não apenas aqueles que buscam a Deus só quando tem uma emergência. É incrível como quando nós temos grandes problemas encontramos tempo para Deus. E como ficamos ocupados demais o resto do tempo quando tudo está indo bem. Ah, se soubéssemos que quer saibamos ou não, estamos desesperados o tempo todo. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não podemos receber e caminhar no bom plano de Deus para a nossa vida. Deus já tem um excelente plano para a sua vida. Tudo já está planejado. Antes mesmo de você aparecer aqui nesta terra, Deus planejou uma incrível, uma maravilhosa vida para você, se você caminhar nele. E a maneira como você caminha nele é aprendendo neste livro maravilhoso, Eu Amo de Todo o Meu Coração. Aprender o que tem nele e fazer o que ele diz. Sabe, o plano de Deus é tão simples que até uma criança consegue entender. Ler ele, crer nele e praticá-lo. Gosto da música que cantaram hoje. O caminho de Deus é o melhor. Cara, esta é a verdade. Ah, eu tentei fazer do meu jeito por tanto tempo. Quantos tentaram fazer do seu jeito por muito tempo? Alguns de vocês ainda tentam. E é por isso que estão aqui hoje. Adivinha? O seu jeito não vai funcionar e Deus, ele não vai mudar de ideia e ele não vai sentir pena de você. Ó, vamos lá. Tentamos fazer com que Deus sinta pena de nós? Bem, Deus, eu simplesmente não aguento mais isso. Deus sabe, eu vou desistir. Não, você não vai. O que aconteceu com o meu lindo copo de cristal? Sabe, eu bebo chá muitas vezes. Antes das reuniões, isso mantém minha garganta limpa, mas quando tem batom ao redor da borda do copo, então eu bebo, eu fico com umas listrinhas que vêm até aqui. Então, vocês pegaram meu copo lá? Então, minha brilhante equipe fez um copo especial para mim. Não é legal? Onde conseguiram isso? A gente consegue qualquer coisa na internet. Qualquer coisa. E agora eu tenho um copo novo. Você não ama a palavra? Sabe, eu realmente amo a palavra de Deus. E a Bíblia diz para meditar na palavra de Deus. Em Josué diz: medite na palavra de Deus dia e noite, para que você possa absorvê-la e assim fazer de acordo com tudo que está escrito nela. Então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Meditar na palavra de Deus é como mastigá-la, é como, sabe, se
se você não mastigar bem a sua comida e engoli-la inteira, não receberá a nutrição dela. Mas quanto mais você a mastiga e mastiga bem, não só sente o sabor, mas você recebe a nutrição e as vitaminas dela. E a palavra é assim. A Bíblia diz que a medida de pensamento e estudo que você dá à verdade, que você ouve, é a medida da virtude, do conhecimento que voltará para você. Então estou feliz que esteja aqui, mas sendo honesta com você, se você for embora e nunca mais pensar sobre o que eu tenho dito aqui hoje, isso não te fará bem algum? E este é parte do nosso problema. Nós vamos e nos jogamos num assento em algum lugar e queremos que algum pregador ou algum professor faça todo o trabalho para nos alimentar e ficamos preguiçosos e não fazemos nada sozinho. Fico feliz que você esteja aqui, mas se você dissesse, olha, eu vou fazer uma dessas coisas, ou eu vou ouvir e te ouvir, ou estudar sozinho em casa, eu diria, fique em casa e estude sozinho. Sabe por quê? Porque você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. Você tem que se aproximar de Deus por si mesmo. Gaste tempo pensando na palavra, meditando na palavra. Medite nela repetidamente, em sua mente. Todo esse tempo de inatividade que você tem quando sua mente vai para lugares que não deveria ir, em vez disso, pense na palavra e repasse várias vezes na sua mente. Oh, você tem mais coisas dentro de você do que poderia imaginar. Se eu quisesse começar a fazer isso, eu poderia subir aqui e citar as Escrituras o resto da noite, não porque eu as tenha memorizado, mas porque eu as tenho aqui dentro de mim. E a Bíblia diz que o Espírito Santo trará coisas dentro de nós quando precisarmos. Em João 8, versos 28 e 29, os discípulos perguntaram a Jesus, e esta é uma pergunta que todos fazemos muito: o que devemos fazer para agradar a Deus? O que devemos fazer para realizar as obras que Deus requer de nós? E Jesus disse: esta é a obra que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele a quem Ele enviou. Não são nossas obras que Deus requer, Ele quer que creiamos nele. E se crermos nele, faremos as boas obras. Mas é aqui que a religião se confunde, sabe? Você não faz boas obras para que Deus ame você. Você recebe o seu amor como um dom gratuito e então você quer fazer boas obras porque você ama a Ele e porque Ele ama você. E se você nunca aprender isso, então todo o seu tempo, você gasta todo o seu tempo, talvez lutando para fazer boas coisas, mas a razão pela qual está fazendo não é certa, então não há recompensa para você. Porque se a nossa motivação não está certa, então não recebemos a recompensa que Deus quer que tenhamos. Não é tão importante o que estamos fazendo, mas o porquê estamos fazendo. Amém? Por que você veio aqui hoje? Veio apenas para ver como sou pessoalmente? Sim, alguns de vocês vieram só para isso. Agora que isso acabou, você pode aprender algo. Cara, se eu fosse você, não importa os seus planos, eu viria para cá amanhã de manhã, sabe? Eu faria isso, eu ficaria aqui o dia inteiro e eu deixaria o diabo louco. Quer saber, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou ser um cristão forte, eu vou te dar o troco por tudo que você já fez comigo, diabo. E aí você diz, eu gostaria de ter mais fé. Apenas desejar não te dará coisa alguma no reino de Deus. Você não precisa do osso do desejo, mas da espinha dorsal. Você tem toda a fé que você precisa. Cada um de vocês aqui tem toda a fé que você precisa para fazer qualquer coisa e tudo aquilo o que Deus lhe pedir para fazer.
Você tem toda a fé que precisa para passar por qualquer coisa que a vida jogar em você. Mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer. Oh, sim, você consegue. Você pode surpreender a si mesmo. São os nossos pensamentos que nos derrotam. Se você acredita que consegue, você consegue. Se acredita que não consegue, não consegue. Pela graça de Deus, eu digo a cada um de vocês, Romanos 12, verso 3. Não pensem de si mesmos mais do que deveriam, mas pensem em si mesmos com juízo sóbrio. De acordo com a fé que Deus ele distribuiu a cada um de vocês. O que ele está dizendo aqui é, o que quer que você consiga fazer, se você consegue fazer uma coisa boa, se tem um talento ou um dom, nunca pense que isto te torna melhor do que qualquer outra pessoa, porque a única razão pela qual você consegue fazer isso é porque Deus te deu a fé para fazer. E deixe-me dizer algo, a humildade é uma das virtudes mais difíceis de se encontrar e é também uma das mais importantes que podemos desenvolver. Não pensar que é melhor do que as outras pessoas. Não olhar com desprezo as outras pessoas. Não julgar ou criticar as outras pessoas. Não olhar para as pessoas e pensar, eu nunca faria isso. Sim, acontece quando Deus deixar você cair de cara no chão. Vamos, isso é bom para você, não vamos servir sobremesa aqui hoje. Estamos comendo alimentos para crescer. Amém? E você ama isso, você quer crescer. Sobremesa é bom, mas você não pode viver só dela, senão você vai ficar doente. Nos foi dada a fé suficiente para fazer qualquer coisa que Deus queira que façamos. Você acredita nisso? Que você tem fé suficiente para fazer qualquer coisa que Deus quer que você faça? Eu disse que você tem fé suficiente para fazer qualquer coisa que Deus queira que você faça. Eu passei pelo inferno quando eu era criança. Você quer dar o troco no diabo por tudo que ele já fez com você? Então comece a ser bom para tantas pessoas quanto você conseguir ser bom. Abençoe a todos que se aproximam de você. Aprenda a palavra e viva de acordo com ela. Amém? Mas nós temos que escolher andar em fé. A Bíblia diz, andai por fé. E uma caminhada são vários passos diferentes que são dados juntos. E assim, para mim isso é como as escolhas, temos sempre que escolher. Eu vou andar em fé ou vou andar com medo? Vou andar em fé ou vou andar por aquilo que eu sinto? A fé é a substância das coisas que esperamos e a evidência das coisas que nós não vemos. Então, quando eu vejo, eu não preciso mais da fé. A fé, ela é para o meio. Marcos 11, 24 diz que tudo aquilo que você pedir, crendo que você já recebeu, você vai receber. Mas ele não diz quando vai receber. Deus é esperto. Acho que essa é a escritura mais fofa quando nós a entendemos. Acredite que você já recebeu, mesmo que não possa ver, isso é meu, já está a caminho. Eu creio nisso. E toda vez que você ficar desanimado e o diabo te disser que não vai conseguir, diga, está a caminho. Sim, está a caminho. Deus é fiel, está a caminho. Existe a fé e existe o medo.
O medo se apresenta como um sentimento. Mas a palavra medo, na verdade, significa levantar voo ou fugir de algo. E você pode sentir medo e ainda assim não se apavorar. Talvez você tenha que pensar nisso um pouco. Você pode sentir medo, mas ainda assim não ficar apavorado. Vou te perguntar algo. Esta é a decisão que eu quero que você tome neste fim de semana. Todo o dinheiro que gastamos para vir fazer essas coisas e as ofertas que nós recebemos aqui não pagam estas conferências, sabe? Tudo vai exatamente para onde nós dizemos que está indo, tudo para as missões. Se eu puder fazer com que você tome uma decisão neste fim de semana, se Deus puder me usar para te ajudar a tomar essa decisão, já valeu a pena. E aqui está o que eu quero que você decida. Você vai continuar a deixar seus sentimentos serem a base sobre a qual você toma suas decisões? Ou você vai ir além, deixando de viver pelos seus sentimentos e viver pela palavra de Deus? Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu não sinto, eu não sinto. As emoções, elas são o inimigo número 1 do crente. Além do diabo, mas ele usa suas emoções, sentimentos, para nos impedir de fazer a coisa certa, nos levar a fazer a coisa errada. Quem concorda que os sentimentos nos atrapalham muito? E os sentimentos fora de controle podem fazer com que você tome muitas decisões erradas e você acaba fazendo as coisas por causa desses sentimentos e se arrepende por muitos e muitos anos. Sabe, uma má decisão, se for uma grande decisão, isso pode alterar toda a sua vida. Amém? Agora, a fé e o medo, elas são forças totalmente opostas. O medo dá ao diabo acesso às nossas vidas. A fé dá a Deus acesso às nossas vidas. Vou dizer isso de novo, eu não vou me apressar, sabe? Porque eu quero que entendam tudo. O medo. E se você quiser fazer uma pequena análise, significa que as falsas evidências parecem reais. O medo é o que dá ao diabo acesso à sua vida. Ele mente e se acreditarmos nele, então seremos enganados. É isso que é o engano, é acreditar em uma mentira. Mas o interessante é que no que você acredita, mesmo que aquilo não seja verdade, torna-se verdade para você. E é assustador quando você pensa nisso. Eu aprendi muito sobre a verdade nesses 45 anos, mas eu posso te dizer aqui e agora que eu ainda aprendo todos os dias e provavelmente ainda acredito em coisas que não são verdadeiras, mas que para mim elas são, porque ainda não descobri a verdade sobre elas. Quantas coisas você acredita sobre si que não são verdades? Ou coisas que acredita sobre Deus que não são verdades? Sabe, Deus não é a fonte de seus problemas. E quando algo ruim acontece em sua vida, não é porque Deus está bravo com você ou está te punindo. E acredite ou não, bons pregadores não saem por aí só pelo seu dinheiro. É interessante para mim porque as pessoas falam com você de dinheiro aonde quer que você vá. E o único lugar que você fica bravo com isso é na igreja. Nós comemos num bom restaurante hoje e eles nos trouxeram a conta. Tudo que pedimos que você faça é ofertar algo para assim ajudar alguém.
ao redor do mundo. Por que será que as pessoas pagam 60, 75 dólares para ir ao show de uma banda qualquer? Não dão a mínima para isso, mas quando alguém traz uma palavra de mudança de vida na igreja, eles vão lá só para pedir dinheiro, lá vão eles pedir dinheiro de novo. Não sei por que falei disso, mas alguém deve estar precisando. Porque eu disse isso porque o diabo vem e sussurra essas coisas no seu ouvido, sabe? E você acredita. Vou repetir, em quantas mentiras você acha que acredita? Sabe, é assustador quando pensamos nisso. Veja, porque eu fui abusada, sempre achei que eu teria uma vida de segunda categoria e eu assumi isso, sabe? Eu me lembro de quando eu era criança e meu pai abusava sexualmente de mim semana após semana. E eu me lembro de pensar, eu nunca vou ter uma vida realmente boa, sabe? Talvez uma vida mais ou menos, mas nunca terei uma vida realmente boa. Mas veja, isso era uma mentira de Satanás, porque o que Deus me deu é uma vida bem melhor, sabe? Quero dizer, é sério, eu não tive apenas uma vida ruim por causa disso, mas Deus pegou o que Satanás quis para o mal e transformou isso para o meu bem, e eu tenho sido capaz de usar isso para ajudar milhões de pessoas em todo o mundo. O diabo, ele é um mentiroso, e não podemos esquecer disso. A Bíblia diz que nós temos que combater o bom combate da fé. E às vezes você tem que permanecer firme, manter a sua fé, porque tudo que você enxerga parece não estar funcionando, e tudo que você sente parece não estar funcionando, e tantas coisas acontecem conosco que simplesmente não parecem serem justas. E a vida não é justa, mas Deus é. Eu amo ensinar sobre o caráter de Deus, e eu amo cada parte do caráter de Deus, mas eu acho que a minha parte favorita é que Deus é justo. E o que isso significa? Que Ele transforma tudo que é errado em certo. Eu amo isso. Então veja, as pessoas não podem te maltratar e saírem ilesas. Se você tratar isso da maneira de Deus, eu tenho que enfatizar isso, porque se você não tratar as pessoas do jeito de Deus, então se eles conseguem te machucar, e se alguém machuca você e você passa a vida odiando a pessoa, então o diabo conseguiu exatamente tudo o que ele queria. Mas se você perdoá-la, não importa como se sinta, e orar por ela, como a Bíblia diz, se você os abençoar, e se você for tão longe a ponto de ajudá-los se precisarem de ajuda, o seu inimigo ajudar o seu inimigo. Veja o quão estúpido isso parece ser. Mas vivemos no que parece ser um reino de cabeça para baixo, que na verdade está do lado certo. O último será o primeiro será o último. Se você quer mais dinheiro, tem que dar um pouco do que você tem. Tente ir em frente e apenas calcular essas coisas em seu cérebro e você ficará louco tentando entender tudo isso, sabe? Melhor é dizer, olha, eu não vou tentar entender nada disso, Deus, eu só creio. Se você disse, eu acredito. E ponto. Amém? Eu amo o fato de que Deus é justo. Eu ouvi pegar tantas coisas na minha vida que eram injustas e transformá-las para o meu bem, e eu te garanto que Ele fará a mesma coisa por você, mas não se você estiver amargurado e vivendo por aí emburrado, sentindo pena de si mesmo. Deixe-me dizer algo, todo mundo já foi ferido. Todo mundo já foi magoado, todo mundo já teve perdas, todo mundo já passou por coisas injustas na vida. E se você entrou aqui hoje sentindo pena de si mesmo, porque a vida não tem sido do jeito que você achou que seria, então eu imploro a você que, por favor, abandone isto hoje. Não participe de mais uma festa de autopiedade.
Apenas diga ao diabo: não, obrigado, eu estou mudando a minha vida agora, eu vou ser grato e agradecido pelo que Deus está fazendo na minha vida. Agora, a fé é extremamente importante porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uau! Porque qualquer um que venha a Ele deve acreditar. Todos digam acreditar. Devem crer em duas coisas. Número 1, que Ele é, que Deus existe. E número 2, que Ele é bom e que Ele é um recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Agora, não perca isso. Ele não é o recompensador de qualquer um, não é qualquer um que experimenta a bondade de Deus, mas aqueles que diligentemente buscam a Ele. Não aqueles que o buscam apenas na Páscoa ou no Natal, mas aqueles que diligentemente buscam a Ele. Vamos lá. Não apenas aqueles que buscam a Deus só quando tem uma emergência. É incrível como quando nós temos grandes problemas encontramos tempo para Deus. E como ficamos ocupados demais o resto do tempo quando tudo está indo bem. Ah, se soubéssemos que quer saibamos ou não, estamos desesperados o tempo todo. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não podemos receber e caminhar no bom plano de Deus para a nossa vida. Deus já tem um excelente plano para a sua vida. Tudo já está planejado. Antes mesmo de você aparecer aqui nesta terra, Deus planejou uma incrível, uma maravilhosa vida para você, se você caminhar nele. E a maneira como você caminha nele é aprendendo neste livro maravilhoso, Eu Amo de Todo o Meu Coração. Aprender o que tem nele e fazer o que ele diz. Sabe, o plano de Deus é tão simples que até uma criança consegue entender. Ler ele, crer nele e praticá-lo. Gosto da música que cantaram hoje. O caminho de Deus é o melhor. Cara, esta é a verdade. Ah, eu tentei fazer do meu jeito por tanto tempo. Quantos tentaram fazer do seu jeito por muito tempo? Alguns de vocês ainda tentam. E é por isso que estão aqui hoje. Adivinha? O seu jeito não vai funcionar e Deus, ele não vai mudar de ideia e ele não vai sentir pena de você. Vamos lá. Tentamos fazer com que Deus sinta pena de nós? Bem, Deus, eu simplesmente não aguento mais isso. Deus sabe, eu vou desistir. Não, você não vai. O que aconteceu com o meu lindo copo de cristal? Sabe, eu bebo chá muitas vezes. Antes das reuniões, isso mantém minha garganta limpa, mas quando tem batom ao redor da borda do copo, então eu bebo, eu fico com umas listrinhas que vêm até aqui. Então, vocês pegaram meu copo lá? Então, minha brilhante equipe fez um copo especial para mim. Não é legal? Onde conseguiram isso? A gente consegue qualquer coisa na internet. Qualquer coisa. E agora eu tenho um copo novo. Você não ama a palavra? Sabe, eu realmente amo a palavra de Deus. E a Bíblia diz para meditar na palavra de Deus. Em Josué diz: medite na palavra de Deus dia e noite, para que você possa absorvê-la e assim fazer de acordo com tudo que está escrito nela. Então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Meditar na palavra de Deus é como mastigá-la, é como, sabe,
se você não mastigar bem a sua comida e engoli-la inteira, não receberá a nutrição dela. Mas quanto mais você a mastiga e mastiga bem, não só sente o sabor, mas você recebe a nutrição e as vitaminas dela. E a palavra é assim. A Bíblia diz que a medida de pensamento e estudo que você dá à verdade, que você ouve, é a medida da virtude, do conhecimento que voltará para você. Então estou feliz que esteja aqui, mas sendo honesta com você, se você for embora e nunca mais pensar sobre o que eu tenho dito aqui hoje, isto não te fará bem algum? E este é parte do nosso problema. Nós vamos e nos jogamos no assento em algum lugar e queremos que algum pregador ou algum professor faça todo o trabalho para nos alimentar e ficamos preguiçosos e não fazemos nada sozinho. Fico feliz que você esteja aqui, mas se você dissesse, olha, eu vou fazer uma dessas coisas, ou eu vou ouvir e te ouvir, ou estudar sozinho em casa, eu diria, fique em casa e estude sozinho. Sabe por quê? Porque você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. Você tem que se aproximar de Deus por si mesmo. Gaste tempo pensando na palavra, meditando na palavra. Medite nela repetidamente, em sua mente. Todo esse tempo de inatividade que você tem quando sua mente vai para lugares que não deveria ir, em vez disso, pense na palavra e repasse várias vezes na sua mente. Ou você tem mais coisas dentro de você do que poderia imaginar. Se eu quisesse começar a fazer isso, eu poderia subir aqui e citar as Escrituras o resto da noite, não porque eu as tenha memorizado, mas porque eu as tenho aqui dentro de mim. E a Bíblia diz que o Espírito Santo trará coisas dentro de nós quando precisarmos. Em João 8, versos 28 e 29, os discípulos perguntaram a Jesus, e esta é uma pergunta que todos fazemos muito: o que devemos fazer para agradar a Deus? O que devemos fazer para realizar as obras que Deus requer de nós? E Jesus disse: esta é a obra que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele a quem Ele enviou. Não são nossas obras que Deus requer, Ele quer que creiamos nele. E se crermos nele, faremos as boas obras. Mas é aqui que a religião se confunde, sabe? Você não faz boas obras para que Deus ame você. Você recebe o seu amor como um dom gratuito e então você quer fazer boas obras porque você ama a Ele e porque Ele ama você. E se você nunca aprender isso, então todo o seu tempo, você gasta todo o seu tempo, talvez lutando para fazer boas coisas, mas a razão pela qual está fazendo não é certa, então não há recompensa para você. Porque se a nossa motivação não está certa, então não recebemos a recompensa que Deus quer que tenhamos. Não é tão importante o que estamos fazendo, mas o porquê estamos fazendo. Amém? Por que você veio aqui hoje? Veio apenas para ver como sou pessoalmente? Sim, alguns de vocês vieram só para isso. Agora que isso acabou, você pode aprender algo. Cara, se eu fosse você, não importa os seus planos, eu viria para cá amanhã de manhã, sabe? Eu faria isso, eu ficaria aqui o dia inteiro e eu deixaria o diabo louco. Quer saber, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou ser um cristão forte, eu vou te dar o troco por tudo que você já fez comigo, diabo. E aí você diz, eu gostaria de ter mais fé. Apenas desejar não te dará coisa alguma no reino de Deus. Você não precisa do osso do desejo, mas da espinha dorsal. Você tem toda a fé que você precisa. Cada um de vocês aqui tem toda a fé que você precisa para fazer qualquer coisa e tudo aquilo o que Deus lhe pedir para fazer.
Você tem toda a fé que precisa para passar por qualquer coisa que a vida jogar em você. Mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer. Oh, sim, você consegue. Você pode surpreender a si mesmo. São os nossos pensamentos que nos derrotam. Se você acredita que consegue, você consegue. Se acredita que não consegue, não consegue. Pela graça de Deus eu digo a cada um de vocês, Romanos 12, verso 3. Não pensem de si mesmos mais do que deveriam, mas pensem em si mesmos com juízo sóbrio. De acordo com a fé que Deus ele distribuiu a cada um de vocês. O que ele está dizendo aqui é, o que quer que você consiga fazer, se você consegue fazer uma coisa boa, se tem um talento ou um dom, nunca pense que isto te torna melhor do que qualquer outra pessoa, porque a única razão pela qual você consegue fazer isso é porque Deus te deu a fé para fazer. E deixe-me dizer algo, a humildade é uma das virtudes mais difíceis de se encontrar e é também uma das mais importantes que podemos desenvolver. Não pensar que é melhor do que as outras pessoas. Não olhar com desprezo as outras pessoas. Não julgar ou criticar as outras pessoas. Não olhar para as pessoas e pensar, eu nunca faria isso. Sim, acontece quando Deus deixar você cair de cara no chão. Vamos, isso é bom para você, não vamos servir sobremesa aqui hoje. Estamos comendo alimentos para crescer. Amém? E você ama isso, você quer crescer. Sobremesa é bom, mas você não pode viver só dela, senão você vai ficar doente. Nos foi dada a fé suficiente para fazer qualquer coisa que Deus queira que façamos. Você acredita nisso? Que você tem fé suficiente para fazer qualquer coisa que Deus quer que você faça? Eu disse que você tem fé suficiente para fazer qualquer coisa que Deus queira que você faça. Eu passei pelo inferno quando eu era criança. Você quer dar o troco no diabo por tudo que ele já fez com você? Então comece a ser bom para tantas pessoas quanto você conseguir ser bom. Abençoe a todos que se aproximam de você. Aprenda a palavra e viva de acordo com ela. Amém? Mas nós temos que escolher andar em fé. A Bíblia diz, andai por fé. Em uma caminhada são vários passos diferentes que são dados juntos. E assim, para mim isso é como as escolhas. Temos sempre que escolher. Eu vou andar em fé ou vou andar com medo? Vou andar em fé ou vou andar por aquilo que eu sinto? A fé é a substância das coisas que esperamos e a evidência das coisas que nós não vemos. Então, quando eu vejo, eu não preciso mais da fé. A fé, ela é para o meio. Marcos 11, 24 diz que tudo aquilo que você pedir, crendo que você já recebeu, você vai receber. Mas ele não diz quando vai receber. Deus é esperto. Acho que esta é a escritura mais fofa quando nós a entendemos. Acredite que você já recebeu, mesmo que não possa ver, isso é meu, já está a caminho. Eu creio nisso. E toda vez que você ficar desanimado e o diabo te disser que não vai conseguir, diga, está a caminho. Sim, está a caminho. Deus é fiel. Está a caminho.
Então comece a ser bom para tantas pessoas quanto você conseguir ser bom. Abençoe a todos que se aproximam de você. Aprenda a palavra e viva de acordo com ela. Amém? Mas nós temos que escolher andar em fé. A Bíblia diz: andai por fé. Em uma caminhada são vários passos diferentes que são dados juntos. E assim, para mim isso é como as escolhas. Temos sempre que escolher. Eu vou andar em fé ou vou andar com medo? Vou andar em fé ou vou andar por aquilo que eu sinto? A fé é a substância das coisas que esperamos e a evidência das coisas que nós não vemos. Então, quando eu vejo, eu não preciso mais da fé. A fé, ela é para o meio. Marcos 11, 24 diz que tudo aquilo que você pedir, crendo que você já recebeu, você vai receber. Mas ele não diz quando vai receber. Deus é esperto. Acho que esta é a escritura mais fofa quando nós a entendemos. Acredite que você já recebeu, mesmo que não possa ver, isso é meu, já está a caminho. Eu creio nisso. E toda vez que você ficar desanimado e o diabo te disser que não vai conseguir, diga: está a caminho. Sim, está a caminho. Deus é fiel, está a caminho.